Muito boa tarde, pessoal. Nesse domingo, no dia 5 de abril. E agora a gente tem uma necessidade de fazer compartilhamentos com vocês de uma maneira praticamente diária. A necessidade era poder falar todo dia, mas diante dos compromissos também fica difícil. E eu prefiro reunir uma série de dados para a gente poder atualizar vocês em que condições nós nos encontramos em relação à farmacoterapia do Covid-19. É interessante que depois dessas lives a gente recebe mensagens de todo tipo, né? Inclusive de alguns que acham que eu, num tom pessimista, fico às vezes jogando água na fogueira, né? Para tentar diminuir essa empolgação sobre a cloroquina e outras formas de tratamento aparentemente inovadoras. Não há nada disso. Eu torço para que seja descoberto o mais rápido possível, mas isso existe uma sequência de dados, uma sequência de informações, para que tenhamos certeza e maior segurança para os nossos pacientes, tá? Então, eu me lembro aqui de uma frase que diz assim: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Eu prefiro ser o grupo aí do realista, para a gente ajustar as velas em meio a esse mar revolto. É muito fácil tomar decisões unilaterais, pensando aqui em vieses, às vezes, somente políticos ou econômicos. Não, o meu papel aqui no Farmaco na Prática é fazer abordagem do que de fato nós temos, do que de fato nós temos publicado, o que de fato a ciência tem mostrado. Então é hora de baixar a bola e falar: vamos ver agora o jogo, como é que é, sem confusão, para a gente tentar chegar ao gol, ao nosso alvo, né? Que vem do inglês, goal é isso, alvo. Quem é o nosso alvo? O alvo é o Covid. Então tudo que tiver à margem disso são consequências. Então a gente merece agora resgatar a origem e tentar entender em que ponto nós estamos dessa história. Tá bom? E aí a gente começa falando de algumas publicações dessa semana que parecem assim extremamente inovadoras, e é necessário então trazer à tona um raciocínio mais maduro, e principalmente para você que é da área de saúde. Tem que vir de você uma informação mais pura para o nosso paciente, os nossos clientes, aqueles que também não são da área de saúde, mas ficam doidos por uma nova informação. Tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente passa a ser contaminado com essas informações, a gente também passa a ideia assim, de plena segurança do que estamos vivendo. Olha, nunca na história de uma pandemia a gente teve tanto acesso fácil a uma comunicação rápida. Tem vantagens isso? Claro, essa aqui é uma, né? Que a gente precisava ter uma emissora de TV para poder abrir uma janela de conversa com vocês aqui, com mais de 500, 600, 700 pessoas por live, e depois vai para o YouTube e quantas vezes podem ser assistidas. Mas ao mesmo tempo vem muito vento de confusão, né? Então a minha função aqui é tentar esclarecer a utilidade pública. Eu até trazer um pouquinho agora, que eu confesso, estava jogando uma partida com meu filho, e aí foi para prorrogação. Ele falou: não, espera, pai. Eu falei: tá bom, calma, vai dar tempo. Mas esse momento eu não posso abrir mão dessa conversa aqui com vocês. Então, primeira coisa foi um compartilhamento excessivo de um paper sobre a ivermectina. Esse boom da ivermectina aconteceu na sexta-feira. Pessoal já compartilhando os PDFs do paper. Na verdade é um paper só, né? E eu queria aqui demonstrar para vocês o que está escrito no título do paper, né? Então alguns colocam assim, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, deixa eu virar aqui. Então, olha o que está escrito no título. The FDA approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS. Aí, algumas coisas que tem que ser olhadas com carinho. Primeira coisa, alguns botam assim: ai, que legal, o FDA já aprovou assim, o uso da ivermectina para humanos. Gente, já de fato é uma droga desde a década de 80, usada em diversos tipos de eumintíases, inclusive usados na área veterinária, o famoso Ivomec, né? Nada mais é do que a ivermectina, descoberta por um japonês em 73, e que de fato ela tem algumas possíveis aplicabilidades. Perdão. Possíveis aplicabilidades
Em algumas infecções virais foi testado em Zika vírus, outros tipos de coronavírus, tá? Mas o dado final, reparem, in vitro. Então, primeira coisa, o FDA não aprovou para ser usado em humanos. O título já está dizendo que essa droga ela não é nova, ela já é aprovada pelo FDA. Então, é lógico que o autor quis chamar a atenção para que um resultado com uma substância que já é de uso comum em humanos apresentou resultados in vitro, pelo amor de Deus. Então existe um caminho aí a ser perseguido, ok? Então nós estamos falando aqui do que é de fato a evidência. Baixa a bola, bota ela no campo, bota ela no gramado e vamos rodar. Vamos tocar com ela até chegar no alvo. O alvo seria o quê? Os dados obtidos a partir de ensaios clínicos, dos chamados trials, beleza? Bom, esse foi o primeiro dado compartilhado comigo, então já fica aí. Ah, então é verdade que ivermectina? Não, qual é a verdade? Os ensaios são in vitro, ele usou um N de 3, pegou 3 plaquinhas, fez triplicata e fez agora a contagem do genoma viral na presença da ivermectina. Aí aqui ele até propõe um possível mecanismo para que a ivermectina tenha o seu efeito antiviral. Proposição, tá, pessoal? Proposição. Tá aqui. Então tem que mostrar para todo mundo ficar atento o que é, né, as conjecturas, as possíveis estratégias. Então aqui ele mostra que possivelmente o coronavírus teria o efeito da ivermectina um problema na sua entrada também na célula, certo? Então na hora de interagir com proteínas de membrana, no caso a ECA2, ela teria dificuldade de entrar, e aí não tendo um efeito importante de replicação, possivelmente a sua ação antiviral seria restabelecida por aqui. Mas é apenas uma conjectura, tá, pessoal? Conjectura. Então, hoje, 5 de abril, a resposta é essa para vocês em relação à ivermectina. Outro. Que já saiu um paper sobre a cloroquina. Então vamos lá. O que saiu sobre a cloroquina? Vamos lá, eu mostro para vocês de novo. Aqui. Algumas revistas fazem isso. Quando o artigo é muito recente e existe necessidade assim urgente da comunidade científica ter uma ideia do que vai ser publicado, aparecem pré-publicações. Então, olha aqui. De fato, o paper dizia: eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. Os resultados de um trial clínico randomizado. É muito bom o título. É muito interessante. Mas na própria página, que é também endossada pela Universidade de Yale, British Medical Journal, esse pessoal aqui está endossando, de fato, o paper que está para ser publicado, mas tem um detalhe. Ele fala assim, este artigo é uma pré-impressão e não foi revisado por pares. Ele relata novas pesquisas médicas que ainda precisam ser avaliadas e, portanto, não devem ser usadas para orientar a prática clínica. Estão entendendo? Então é como se fosse assim, olha, pessoal, o ponto é o seguinte: eu tenho que prestar atenção naquilo que está sendo divulgado e o que às vezes uma emissora coloca, uma entrevista, né, rapidinho. Os ensaios estão sendo mostrados. Como mostrados? Como? O indivíduo saiu lá da UTI e está feliz da vida que a Dona Maria teve uma boa resposta. Isso não é o suficiente para a gente criar, uma política agora para consumo abrangente, de ter ensaio profilático para as pessoas tomarem em casa e evitar a infecção pelo Covid. Ainda estamos longe disso. Então, em que fase nós estamos? Algumas respostas interessantes de relato de caso que tem sido publicado. Uma delas eu até queria compartilhar aqui com vocês, que é com o uso de corticoide junto com uma substância que inibe a ação de citocinas. Então, explicando aqui melhor, o grande receio do Covid é que quando ele entra nas células epiteliais, nos pneumócitos, ele provoca uma resposta imunológica que é chamada agora de tempestade de citocinas, tempestade do sistema imunológico. A resposta contra o vírus ela é tamanha que gera respostas inflamatórias imensas. Deixa eu só baixar aqui esse som. Capazes de
induzir uma obstrução alveolar. A produção chamada do líquido surfactante, que é um tipo de detergente presente no alvéolo, ele diminui. Então isso facilita o colabamento do alvéolo, que nós chamamos de atelectasia. Então o agravamento da troca gasosa, que acaba necessitando rapidamente de intubação, se deve à origem de uma resposta exagerada do sistema imune ao vírus. E por que o vírus responde de uma forma tão intensa? Por que ele estimula a resposta imunológica de uma maneira tão grande? O ponto é o seguinte: quando o vírus escraviza uma célula, ele começa a se multiplicar ali dentro, e aí essas células agora passam a expressar pedacinhos do vírus lá fora, por um complexo chamado de MHC de classe 1. Quando ele expressa um pedacinho do vírus lá fora, a célula imunológica vem e passa todo dia reconhecendo se tem alguma coisa boa ou ruim que essa célula produz. O normal é a célula produzir coisas boas, então ela passa ali e fala, tá tudo bem. É um checklist. Todo dia as células do sistema imune falam assim, bom dia, tudo bem? O que você está produzindo aí? Deixa eu ver. Joga proteínas lá para fora, fala, não, tá tudo bem, a maquinaria está funcionando. Mas se tiver o vírus lá dentro, a expressão agora são de proteínas que não são características da célula pulmonar. Esse grupo de células se chama linfócito T CD8. O CD8, quando reconhece sistema imunológico, essa célula infectada, começa a induzir a apoptose, a morte delas. Por um lado é bom. O problema é que, se for uma destruição maciça, eu vou botando fogo no barraco em várias células ao mesmo tempo. E simultaneamente uma produção excessiva de radiochamadas. A radiochamada agora aqui não é, por favor, venha linfócito CD4, venha linfócito B para produzir anticorpos. A chamada vem com citocinas. São proteínas de uma concentração muito pequena sendo liberada naquele meio, chamada IL-1, IL-6, interferon, TNF. E elas começam agora a recrutar mais células para a região. Então, uma das estratégias hoje, da tentativa de se combater o Covid, não é ficar anulando o vírus somente. Mas existe uma linha de conduta que é tentar modular essa resposta imunológica. Tentar ser mais branda, para que haja menor destruição, para que não haja tempestade. Então, um dado recente foi utilizado aqui em uma paciente que já tinha problemas graves pelo seu quadro oncológico e foi administrado nela metilprednisolona, que é um corticoide, junto com uma droga que bloqueia os receptores de interleucina. Então o trabalho foi publicado, vou mostrar aqui para vocês o que mostra para nós. Então aqui, olha o título lá, o primeiro caso do Covid-19 em uma paciente com mieloma múltiplo. Então aqui ela já tinha uma doença de base grave e com sucesso foi tratada com tocilizumab. Tocilizumab é uma outra substância que está sendo avaliada por bloquear a atividade de interleucina 6. Bom, nesse caso é publicável o dado com uma pessoa só por conta da peculiaridade da situação. É uma paciente com mieloma múltiplo, que foge dos padrões convencionais de diabetes, hipertensão e companhia, e provavelmente ela já fazia uso de metilprednisolona por conta da doença. E o interessante é que, ao utilizar a metilprednisolona, aqui ela estava com complicações pulmonares, com uma respiração encurtada e uma saturação de oxigênio baixa. Mas isso não durou tanto tempo com a inclusão da metilprednisolona. Logo depois, com a inclusão do anti-IL-6, a resposta aqui foi muito boa em relação aos padrões de troca gasosa e nesse trabalho, infelizmente, não foi medida a carga viral. Então, nem sempre as publicações vão apresentar para a gente uma melhora de resposta por ter zerado o genoma do vírus. Mas aqui em relação aos sintomas e demonstrando que com 12 dias ela teve a sua plena recuperação, fugindo inclusive da tradicional manifestação dos pacientes não tratados que evoluem com 15, 21, 24 dias de internação. Então, aqui o que eu posso compartilhar com vocês de ensaio in vivo, teste clínico, é a associação de metilprednisolona com tocilizumab, um antagonista de IL-6, beleza? Bom, Tiago, agora só está acontecendo isso, só ensaio clínico rapidinho ali, com uma pessoa? Não, estão acontecendo os trials. Quantos no mundo? Muitos que falam assim, não, já está sendo estudado.
Você tem como acompanhar isso? Eu posso ensinar vocês aqui como acompanhar diariamente os trials que estão sendo desenvolvidos. Hoje, fazendo uma pesquisa à tarde, para deixar o mais atualizado possível, eu encontrei 306 trials clínicos sendo realizados no mundo. 306 relacionados ao Covid. Desses 306, você acha que está sendo estudado que tipo de droga? Só cloroquina? Só lopinavir, ritonavir? Remdesivir? Não. Aquilo foi quando eu falei para vocês há praticamente 2 semanas atrás. As coisas estão andando. Então, os trabalhos mais robustos ainda continuam sendo com a clássica associação hidroxicloroquina, azitromicina, remdesivir, lopinavir, ritonavir. Mas eu vou te mostrar agora, fazer uma lista para vocês de uma série de substâncias que estão sendo estudadas e que, se colocasse na mídia, ia gerar uma corrida para as drogarias de uma maneira absurda, porque várias drogas que estão sendo estudadas nós já temos nas farmácias. E veja a minha responsabilidade aqui, não é para incentivar ninguém para a farmácia, mas para você perceber a necessidade da ideia, da hipótese, do teste, do resultado, da coleta de dados, né? E a partir daí, com interpretações, tomarmos as melhores decisões. Posso então iniciar a lista? A lista começa então com um quelante de ferro, deferoxamina. Nossa, deferoxamina para que vai ser usada? A ideia é que, se o ferro tem ação imunomodulatória, ele pode também, ao ser mais sequestrado, não deixar o vírus se replicar com facilidade. É uma proposta. Absurdo ou não? Testa. Então, para isso, submete um comitê de ética, vai lá no trial e observa. Tiago, esse estudo está sendo realizado em que país? Tem como a gente saber país por país. Então, nessa live eu vou mostrar para vocês como vocês podem chegar nessas informações que eu mesmo tive. Mas você pode também chegar lá, checar, investigar em que fase se encontra, se o teste apenas está recrutando agora pacientes ou de fato já está com resultados na mão, ok? Então, remdesivir, que está sendo estudado agora, remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, lopinavir, ritonavir. E quem quiser agora, a partir desse momento da live, ter um papel e uma caneta, aí eu vou te passando agora todas as substâncias que estão sob estudo, em desenho experimental já aprovado, e ele vai começar. Então eu comecei falando da deferoxamina, mas segura aí que tem mais. Podemos? Um próximo estudo é realizado com antioxidantes. Um pool, uma mistura de antioxidantes e ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Todos eles juntos em uma cápsula para o paciente tomar. Qual também estratégia? Se de fato a resposta pró-oxidante ela também contribui para a ação inflamatória, por que não usar antioxidantes? É uma hipótese. Nessa conversa também existe um outro grupo que quer estudar só vitamina C. Então vai ter um grupo tratado com placebo e outro com vitamina C para observar como que os pacientes respondem. Então hoje, o que o Tiago pode dizer sobre vitamina C e Covid? Nada. Tudo especulação. Eu vou aqui te prescrever uma associaçãozinha de zinco. Olha, é top. Zinco, selênio, vitamina C, vitamina E, você está protegido. Não. Tudo bem, se você tomar isso e ficar em casa, tá. Tá. Ok? Próximo agora, naproxeno. Olha que interessante. Há 20 dias, meteram o pau no ibuprofeno, está na berlinda ainda, de fato não deve ser a primeira sugestão de tratamento analgésico, e de fato para nenhuma infecção viral, né? Não é só para o Covid, devemos optar pelo paracetamol como primeira alternativa, mas há um trabalho que está fazendo a ideia de tratar com naproxeno os pacientes com Covid. Não sei como foi aprovado, mas já se encontra na fase quase de recrutar os pacientes para iniciar. Então, a expectativa, quando eu vou recrutar um grupo, testar, elaborar os gráficos, os resultados, fazer análises estatísticas, isso não é para liberar semana que vem, não dá tempo. Ok? Naproxeno, anti-inflamatório. Um outro, esse é de ficar a gente de cabelo em pé. Medicina chinesa. Um grupo da China teve comitê de ética aprovado para fazer os estudos por medicina alternativa. Não é especificado no trial qual é. Me chamou a atenção
eles colocarem não o nome da substância ativa ou o nome da planta que estão estudando, medicina alternativa chinesa. Vai entender. Agora um novo, que é interessante esse. O racional é legal. Falamos já que o Covid, para poder entrar na célula, ele precisa de um acoplamento. Esse acoplamento se dá na proteína ECA2. Um grupo de pesquisadores pensou o seguinte: a ECA2 está lá no pneumócito? Tá. E se eu sintetizar uma ECA2? E se essa ECA2 agora ficar no plasma? O vírus não sabe que tem que entrar numa célula pulmonar. Ele tem afinidade pela ECA2. Então qual é a proposta? É criar as fechaduras solúveis no sangue, para que a entrada agora do vírus, se ele encontrar a ECA2, ele fica ligado nela e não liga na célula pulmonar. É original a ideia, boa. Então seria o tratamento com ECA2 recombinante. ECA2 recombinante. Já tem dado? Nada. É uma proposta. Tá bom? Outra. Não fazer terapia farmacológica e sim tratar com células NK, as chamadas natural killers, que são as matadoras assassinas, as matadoras profissionais, né, do sistema imunológico. Células que matam por nada, né, faz parte do sistema imune inato, e tendo uma rápida resposta, que tal dar uma suplementada na oferta de NK para o extermínio dos vírus? Uma outra opção. Então é engraçado que nos WhatsApps ficam só rodando ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina. Olha a gama de coisa que eu estou te contando aqui. Próximo. Corticoides. Não somente a metilprednisolona, outros também, inalatórios, têm sido testados. Então o Thiago está indicando corticoide. Não estou fazendo isso. Estou dizendo que de uma forma controlada está se observando a necessidade de também considerar a imunomodulação para tentar uma menor resposta ao vírus. Menos exagerada. Diminuir a tempestade. Deixar garoar, deixar chover, mas não pode ter uma tempestade excessiva, do contrário, o vírus começa a ter primazia de multiplicação, dificuldade de troca e o paciente evolui rapidamente a óbito. Agora segura o próximo. Sildenafil. Viagra, nossa, eu jamais imaginava, mas Viagra para matar o vírus? Não, cuidado. Nem sempre as terapias propostas visam a morte do vírus, mas a gente sabe que o parênquima hepático, o parênquima pulmonar, tecido pulmonar, é altamente dependente de vias do óxido nítrico e de segundos mensageiros que o NO produz, que é o GMP cíclico. Então, tendo o parênquima pulmonar uma dependência dessa via, diminuindo a chance de hipertensão pulmonar ou um efeito imunomodulatório, estão se tentando também a proposta com os inibidores chamados da fosfodiesterase. Um outro tratamento com sargramostim, esse é parente do granuloquine, já disponível nos hospitais aqui do Brasil, filgrastim, na tentativa de aumentar o fator de crescimento dos granulócitos. É uma medida de tentar também elevar o nível de células tronco no plasma e ter também um efeito imunomodulatório. Então me chamou a atenção nos trials de hoje, em meio a esses 306, uma grande parte deles não está visando a morte do vírus. A morte do vírus está vinculada ainda mais ao lopinavir, ritonavir, remdesivir, cloroquina, hidroxicloroquina. São os principais. Tá? Outro, agora segura, hein? Outro que está na drogaria. Se isso cai então no WhatsApp e companhia, vai todo mundo correr atrás. Tem que tomar cuidado, né? Levamisol. Levamisol o que é? É o ascaridil. A gente já sabe que o levamisol tem efeito imunomodulador a tempo. Ele de fato interfere na atividade de linfócito TCD4. É verdade. Mas dizer que agora já está tudo aprovado? Não. Teste. Então mais uma droga que tenta ser reposicionada. Ela está meio que esquecida, né, nos tratamentos antihelmínticos, porque existem outras opções. Mas está aqui no meio dos trials levamisol associado com budesonida e formoterol. Então um triozinho imunomodulador, né? Budesonida com efeito imunossupressor e o formoterol sendo um importante broncodilatador, tentando então trazer um certo alívio e melhora na troca gasosa. Opção. Outra agora que o Brasil está no meio. Células tronco mesenquimais. Tratar o indivíduo com célula tronco, também vislumbrando um efeito imunomodulador. É uma outra opção bem interessante.
Esse está sendo desenvolvido em São Paulo. Desses 306 que eu contei para vocês, apenas 5 são os registrados no Brasil. Então 301 lá fora e 5 no Brasil. Os 5 do Brasil, 1 com as células-tronco. O restante, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. O próximo você também vai cair para trás. Mas a gente sabe que ela tem efeito também imunomodulador. Talidomida. Talidomida quem é? É aquela mesmo da década de 50 para 60, quando algumas gestantes tomaram e tiveram os filhos sem os braços, sem as pernas, com focomelia. Hoje no Brasil ainda a talidomida é usada, mas só para mulheres que não estão em idade fértil, ou se estiver em idade fértil, ela precisa assinar um termo de compromisso pela sua alta teratogenicidade. Mas não podemos negar que ela também apresenta efeito imunomodulador, sendo inclusive eleita como uma droga interessante em alguns tipos de doenças autoimunes. Fica aqui uma proposta também para o Covid. Outra muito interessante, que também já está pronta. Vacina BCG. É a vacina contra a tuberculose, também com efeito possível imunomodulador. Há avaliações. Olha, se você compartilhar depois dessa live para os outros, dizendo, olha, o Thiago falou um monte de substância que é para ser usada. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o que de fato esses trials, que tanto se esperam, não, que bom, os laboratórios estão pesquisando. Para fazer a pesquisa, precisa passar por esse primeiro momento público, né, dizendo, vamos estudar. Ninguém pode fazer um estudo hoje às escuras, né, por segredos. Pode até existir segredo da indústria do ponto de vista de patente da molécula, mas o ensaio ele tem que estar de fácil acesso para as populações, para saber em que nível se encontram, né? Se é de recrutamento, se já está na fase de desenvolvimento, se já está terminando, se foi retirado, tem também casos, ok? Um outro estudo é feito com vitamina D, na Espanha. Então essa dúvida se de fato a vitamina D tem esse efeito contra o vírus, se também apresenta o efeito imunomodulador relevante, está sendo avaliado por um grupo de Madrid. Esse outro é bem curioso. Você vê que tem de tudo. Então, de célula-tronco, a medicina chinesa, agora o próximo, mel natural, no Egito. Um grupo com Covid-19 sendo tratado com mel. E o trial aprovado. E vai recrutar os pacientes agora. Então, é outra coisa curiosa aí. Né? Bom, uma outra substância é de origem japonesa, o favipiravir, que apresentou ensaios in vitro interessantes e já agora começa os seus ensaios clínicos, favipiravir, também atrapalhando a multiplicação do Covid-19. Uma outra com célula-tronco, mas essa retirada do dente de leite, da polpa do dente de leite, de muitas crianças que tiveram a extração do dente, removeram as células-tronco e ficaram armazenadas para possíveis tratamentos futuros. Está aí agora um ensaio clínico tentando voltar à sua multiplicação em meios de cultura e depois administrar nos seus pacientes. Olha só que interessante. Célula-tronco de dente de leite com uma possibilidade de efeito imunomodulador. Uma outra droga, essa aqui é nova para matar vírus, mas não foi desenvolvida para o Covid-19, chamada de Arbidol, também inibindo a replicação viral. Possibilidades. Interferon gama, essa em vários trials tem sido utilizada como um potencializador da ação do ritonavir. Estamos aí observando se vai ter resposta interessante ou não. Mas me chama a atenção que um grupo pesquisa a influência imunossupressora para ver se resolve um pouco o problema da tempestade de citocinas. E um grupo usando interferon, que é um imunoestimulador, né? A intenção de uma resposta antiviral melhor do que o sistema fisiológico tradicional faz. Esse outro é interessantíssimo. Líquido amniótico. Uma proposta de trial clínico com líquido amniótico nebulizado. Então coloca no nebulizador, imagina, gente, líquido amniótico para o indivíduo nebulizar. E com qual racional para isso? O líquido amniótico, de fato, tem trabalhos mostrando também ação imunomodulatória. Outra tentativa. Então veja a diversidade de propostas, seja com antioxidantes, corticoides,
células-tronco, líquido amniótico. Outra interessante agora, essa o pessoal da cardiovascular aí vai achar também curiosa a ideia, é de administrar nos pacientes angiotensina de 1 a 7. Que? Não, eu já ouvi falar muito na angiotensina 2. De fato, a angiotensina 2, ela tem 8 aminoácidos. 8 aminoácidos. A angiotensina de 1 a 7, ela tem um aminoácido a menos, com os efeitos completamente contrários à angiotensina 2. A angiotensina 7 tem efeito vasodilatador, então, portanto, diminui a pressão arterial, tem efeito protetor renal, e ela se liga em um receptor chamado MAS. Receptor MAS, descoberto por, inclusive, uma equipe de brasileiros, o professor Robson Santos, lá da UFMG. E essa angiotensina de 1 a 7, ela é produzida através da ECA2. Então, a ideia é de que a exposição a anjo 1 a 7 possa promover um down regulation, uma menor expressão da ECA2, e, portanto, o vírus teria menos fechaduras para poder entrar. É uma ideia. Só que a pergunta é se a angiotensina 1 a 7 poderia ser administrada em qualquer paciente. Imagina um indivíduo normotenso, se poderia usar. Né? Mas ela também tem efeito anti-inflamatório. Então, vale a pena pesquisar para ver se existe alguma evidência. Vocês lembram de um navio que chegou no Japão e ficou um tempão lá parado e o presidente falou, ninguém desembarca? Era um navio chamado Diamond Princess. O interessante é que um grupo desenvolveu o Covid, acho que quase 600 pessoas, e um grupo não desenvolveu. Então a proposta aqui é tentar esclarecer o que tem no sangue desse pessoal que não desenvolveu a doença, ou que de fato apresentou Covid negativo em todo o tempo de isolamento dentro do navio, e tentar esclarecer o possível fator protetor e, se for identificado, utilizar uma plasmaférese, utilizar possíveis anticorpos ou algumas substâncias desse sangue e administrar em indivíduos com Covid-19. De fato, o ensaio aqui desafiador, mas o trial já está registrado. Uma outra droga, na verdade, é uma inalação de óxido nítrico, fazendo a mesma analogia ali com o sildenafil, tentando diminuir o quadro de hipertensão pulmonar e o efeito imunomodulatório. Ensaios também para serem avaliados os inibidores da ECA, bloqueador AT1, diuréticos e os bloqueadores de canal de cálcio, e avaliar desses em quais pacientes de fato existe maior vulnerabilidade. Ainda temos essa dúvida hoje, não sabemos se essa história de enalapril e os seus amiguinhos e losartan e seus amiguinhos de fato pioram ou tornam o indivíduo mais susceptível à infecção pelo Covid. Ainda precisamos avaliar, mas já está aqui descrito. Um outro estudo fazendo avaliação entre as máscaras. Se a N95 de fato tem uma proteção suficiente para dizer, olha, todo profissional de saúde só N95. A máscara tradicional, cirúrgica, não pode ser usada. Então, está sendo realizado um trial aqui com a finalidade de biossegurança. Mas como está relacionado ao Covid, eu acabei trazendo aqui para vocês. Ok? Bom, e por último, uma associação de óxido nítrico com nitrogênio. 0,5% de óxido nítrico e 99,5% de N2, na tentativa também de uma resposta imunomodulatória e diminuição de produção de secreção nos alvéolos, mas ação antiviral estabelecida com essa associação também muito difícil. Ok? Deixa eu mostrar agora uma figura para você ter uma ideia no mapa onde no mundo que os estudos estão sendo mais realizados. Aqui. Ver se a imagem aqui é possível. É possível. Olha lá, gente. Então, a maior quantidade em número de estudos, é uma pena que aqui ele colocou por região e não classifica por país mesmo, né? Então a gente vê que a Europa e a China são os locais de maior investigação. Os Estados Unidos também depois, 44. Aí América Latina, olha só, então do México para baixo, 2, 8, 10 estudos. A África, 3, Oriente Médio, 8, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, apenas com um estudo.
que não dá 306. Né? Mas dá para a gente ter uma ideia da distribuição dos estudos principais. A Rússia não participa, o Canadá com 12, né? Não podia deixar de falar, o México aqui com 2, fazendo parte da América Latina, 2, 8. E esse é o padrão original. Tá na hora da gente ver como fazer essa pesquisa individualmente? Porque agora a importância desse bate-papo aqui nosso é fazer eu criar ramos, para que se alguém perguntar para você, pô, esse estudo já aconteceu, está em andamento, finalizou, foi cancelado, conta para mim. Então a gente vai fazer essa procura aqui juntos. Tá travando ainda? Peraí, calma. Posso voltar? Voltou? Eu vou apresentar de novo então o mapa, tá bom? Então não tem problema não, eu volto de novo. Vamos lá. Travando ainda? Vou esperar um pouquinho. Normalizou. Que bom. Então vamos lá. Então mostrando o mapa. Então de novo aqui. Mapa. A gente percebe, olha lá, no mapa, na distribuição, a gente percebe que na América os Estados Unidos reinam nas pesquisas, nos trials, seguido do Canadá e a América Latina toda com 10. Né? Depois Europa, 80, a África só com 3, Oriente Médio, 8, Índia 1, China, né? A geradora do problema, 78, alguns aqui esparsos na região das ilhas, né? Vietnã para baixo aqui, Indonésia, Filipinas e tudo, e Austrália aqui embaixo. Ou seja, gente, de fato, quem está sofrendo mais está pesquisando mais, né? Então China, olha lá, Europa e quem tem mais condições, né? Estados Unidos. Então ainda podemos participar mais e mais dessa etapa. É bom chamar a atenção que esse processo é dinâmico. Ao longo do tempo podem existir novos estudos e eu vou compartilhar aqui com vocês como que a gente chega nessas informações para avaliação dos trials, para você inclusive ser uma fonte de disseminação de boas informações, né? Chega de fake news, já tem demais, tá? Vamos lá. Então, se você for no tradicional NCBI, né, o PubMed clássico aqui, ó. O PubMed. O PubMed foi lançado em 96, pessoal. 96. E a vantagem de você estar em casa, não precisar ir na biblioteca para fazer uma série de pesquisas. E o PubMed aqui foi tão simpático com o interessado, o profissional da saúde, que ele nem coloca um espaço apenas para você selecionar Covid. Aqui embaixo ele já coloca assim, ó, olha, as últimas pesquisas a respeito do Covid. Pode clicar aqui, ó. Quando eu clico nesse ponto, descendo aqui e fazendo o alerta, né, ó, Covid, uma situação emergente, uma situação grave, né, para o nosso mundo. E aqui, segundo item, ó o que aparece, Clinical Trials relatados para o Covid. Qual é a lista? Bora na lista. Bora na lista. Então a lista está aqui. Ok? Enquanto está abrindo, uma colega perguntou aqui sobre o plasma. Plasma também é uma opção, viu, gente? Mas é uma estratégia de imunização passiva já antiga. E que se funcionar, vai ser bom, mas não vai dar para tratar todo mundo, né? Porque a gente não vai ter nem centros de pesquisa que conseguem fazer isso com tanta agilidade, tá? Então é uma opção. Uma pergunta também que muitos pesquisadores estão fazendo e já foram publicados é sobre em que tempo eu poderia ter melhor resposta quando eu faço a exposição ao soro, né, do indivíduo já convalescente e uma boa resposta antiviral. Ainda não sabemos. Então, em relação ao plasma, não está abrindo agora? Deixa eu falar aqui com vocês enquanto volta. É o seguinte, em relação ao plasma o indivíduo que foi exposto ao vírus vai ter 2 momentos de morro de produção de anticorpos. O primeiro deles é mediado pela produção de IgM. IgM quer dizer M de major,
é um anticorpo grande, capaz de fazer ligações em vários tipos de antígenos, 10, né, por molécula. Enquanto a IgG é um anticorpo de cicatriz sorológica. É esse que é o da fase crônica. É esse que, medido pelos testes rápidos, se eu de fato apresentar um IgG positivo, significa que eu já fui exposto ao vírus e, portanto, já sou imunocompetente, para que numa próxima infecção eu não desenvolva. Pelo menos até agora o que a gente sabe é que não há reinfecção para o Covid. Então, esses indivíduos que produziram IgG, existe uma técnica que se faz a retirada do anticorpo do indivíduo, purifica-se, fica só com IgG, e agora ele, novamente solubilizado, pode ser administrado em outra pessoa que está com Covid. Então, esse tipo de manejo se chama imunização passiva, que já aconteceu por uma série de doenças. Até um filme interessante de 97, chamado Endemia, que tem no Netflix, ele conta que a estratégia para exterminar aquele vírus da época, né, foi a retirada também do soro de indivíduos já expostos. No início foi de um macaco e depois passou a ser de humanos. Então, essa ideia não é nova, está sendo aplicado para o Covid como ensaio também experimental e pode ser uma alternativa. Mas não acredito que para ser disseminado, né, para todos os estados, se de fato for a única saída, teríamos uma logística à altura, né, como a disposição de uma droga que já é comercializada, como por exemplo a hidroxicloroquina. Tá? Deixa eu ver aqui, como diz o meu filho, bugou. Vamos ver se volta agora. Quando eu clico, aparece assim para mim, ó. Aqui, pronto. Olha lá, clinicaltrials.gov. Ele mostra quantos estudos relacionados ao Covid. Está aqui, ó, 306 estudos. Essa lista que eu fiz para vocês de todas as substâncias, você pode conferir hoje. Passa seu domingo, no final dele agora, fazendo o checklist do que eu contei para vocês. Ó, deferoxamina, certo? Para cada intervenção, vai mostrando para a gente possibilidades, ok? Atenção para alguns casos que eu acabei excluindo, que são estratégias para tentar diminuir o grau de complicações pelo Covid. Exemplo, a gente sabe que ele pode desenvolver uma coagulopatia intravascular disseminada, então podem ser associados o uso de antiagregantes plaquetários e um anticoagulante, rivaroxabano, né? E outros dois mais. Esses dois mais normalmente são substâncias com ação antiviral. Então, a heparinização de pacientes são propostas, né? E assim vai. A vacina e o naproxeno, fico contando para vocês aqui, item a item. Tá bom? Aquela ideia agora da heparinização dos pacientes também infectados é uma alternativa para diminuir a complicação se caso houver uma coagulação intravascular disseminada. Então, também não acredito, até agora, de que só a heparinizagem está resolvendo um problema relacionado ao Covid. Pode ser uma alternativa como terapia adjuvante ao quadro de infecção. Ok? Então, clinicaltrials.gov pode ser um caminho. E também existe um site brasileiro que você pode procurar somente sobre os ensaios clínicos nacionais. Eu gosto de mostrar primeiro o Clinical Trials, que você tem uma visão mais abrangente. E, de fato, todos que foram descritos no Brasil, daqui a pouco aparecem aqui. E é justamente esses 5 que eu contei para vocês. Se você quiser limitar aqui pelo país, deixa eu ver se eu já tinha selecionado isso. Aqui eu botei, ó, Brasil. Então, no Brasil, quantos temos? A gente desce aqui, ó, e vê que só tem 5. Então, daqueles 306 que eu mostrei, ó, apenas os 5. Tá bom? Aí aqui o Léo perguntando, vou responder a pergunta de vocês. Existe algum estudo concluído? Como é que a gente sabe se é concluído ou não? Dá uma olhada aqui, Léo, ó. Recrutando, não recrutando ainda. Tá vendo? Então, quando eu quero saber aquele que terminou, eu venho aqui e clico, ó, terminated, terminou. Então, deixa eu ver. Eu uso um filtro. E na hora de procurar os que terminaram, vamos ver se é grande a lista? Será? A minha internet agora ficou um pouquinho mais lenta, mas eu já tinha feito esse apanhado aqui. O único que foi terminado e publicado é esse estudo chinês, que mostrou um aparente efeito da hidroxicloroquina, mas sugerindo também maiores investigações.
tá bom? Agora, por um detalhe aqui, a internet deu uma lentificada e eu não estou conseguindo acessar. Mas é só você colocar aqui, ó, o teste que foi terminado, aplica e você vai ver aqueles que tem a finalização. Beleza? Vamos lá. O site, pois é, eu tô aqui com a minha internet ruim. Deixa eu ver aqui se eu consigo agora em outro site. Não sei se foi do NCBI. Então, ensaios clínicos. Aqui, ó. Achei. Engraçado, para alguns sites estão abrindo, outros não. Se você colocar Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, esse é o ensaio do Brasil, tá bom? Chamado de REBEC. REBEC ou Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, você acha, você entra, mas fica restrito aos ensaios nacionais, tá bom? Isso, olha agora. Olha o que é a ciência, né? Eu acabei não falando para vocês sobre previsão, se em maio sai, se em junho sai, julho. Mas vocês entenderam qual é a dinâmica da coisa? A dinâmica é, se agora eu estou recrutando, é igual você chegar em casa, mãe, tá pronto o almoço? Aí sua mãe tá ainda botando água no feijão. Vai botar água na panela de pressão. Você sabe que mesmo ela fala assim, na maior das boas vontades, filho, daqui 20 minutos tá pronto. Você sabe que ainda tem que cozinhar o feijão. Não vai dar tempo. Então a gente precisa ser agora mais pé no chão para ter notícias que, espero eu, crescentes de respostas positivas contra o Covid, mas sendo analisadas caso a caso, sem atropelos, sem observar um ensaio in vitro e ficar agora disseminando para todo mundo. Isso dá um trabalho enorme, gente, para o pessoal do Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, de Farmácia, que começa a busca toda hora incessante por substâncias candidatas. E aí já pensou se eu mostro para vocês, se essa lista cai na mão de um jornalista aí, às vezes maldoso, fala, olha, tem um monte de substância. Um monte de substância o quê? Proposta. Vamos testar, vamos analisar. Ok? A transmissão do vírus pode ser pela fala e respiração? Pode. Pela emissão de perdigotos? Pode sim. Não somente pelo toque, então a gente pede para essa área em T, né? Essa área aqui em T, você não ter plena exposição ao vírus. Ok? E agora eu vou respondendo algumas perguntas. Então, o estudo concluído negativamente, na verdade é um efeito que sinaliza uma ação boa da hidroxicloroquina, é um estudo asiático, tá? Mas ele ainda, na própria conclusão, endossa a necessidade de melhores resultados. Aliás, eu posso até mostrar aí para você, tá aqui. É bom, né, a gente mostrar o paper, porque tudo aquilo que a gente vai... Olha, aqui é uma pasta que eu tenho somente com papers relacionados ao Covid, tá? Cadê ele aqui? Eu tinha fechado esse. Esse aqui que tem uma possível resposta com a hidroxicloroquina, tá? Mas lembrando aí que o artigo ainda precisa de ser analisado por pares, ou seja, uma análise crítica, ok? Voltando. Tratamento homeopático, ainda não temos nenhuma evidência com tratamento homeopático. Sempre vai ser a área mais difícil de comprovações, né? Pelo próprio desenho experimental que é proposto. Nós precisamos ter quantidade, medida, né, da substância naquele meio. E não é o caso da homeopatia, que zela pela dinamização. E isso, de fato, na literatura convencional nós não encontramos, né? A homeopatia faz parte de uma medicina alternativa que tem os seus méritos, mas precisa também de validação para ser demonstrado suas propriedades, tá? Então, o estudo do plasma eu já contei. Tem mais pergunta, pessoal? Eu acho que a função hoje da live é esclarecer essa busca incessante por informações, porque, de fato, a população quer uma resposta, mas não é fast food. Não é chegar lá naquela lanchonete que você gosta, pedir o número 2 e tá pronto em 5 minutos.
pesquisa não é assim, a síntese de novos fármacos não, mesmo que já estejam sintetizados, precisam ser avaliados. No Brasil estão sendo recrutados 32 hospitais para esse estudo de fase 3, chamado estudo multicêntrico. E tomara que os resultados sejam benéficos com a hidroxicloroquina. Me perguntaram aqui sobre a influência da cloroquina possível para o vírus não se multiplicar. Então a história do pH é importante resgatar isso. Como é que a cloroquina ou hidroxicloroquina poderia promover um aumento do pH lisossomal? São duas bases fracas. E essas bases fracas, quando entram no meio lisossomal, que é um meio ácido, ela fica protonada, ela ganha carga. Ao ganhar carga, ela fica acumulada nesse lisossomo. Então a gente chama isso de ion trapping, ou armadilha iônica. A estrutura ali presa nesse meio, ela tampona, ela eleva inclusive o pH de 4,5 para 6,5. Então o vírus, quando entra nesse meio lisossomal mais alcalino, aí a hipótese de que ele tenha dificuldade de estar nesse endossomo, liberar suas partículas proteicas e disponibilizar o RNA para a sua multiplicação. Essa é a proposta. Então, o interessante da cloroquina, que se de fato ela funcionar, é que o efeito dela não é fora da célula, e sim dentro. E a possível ação da azitromicina, sabendo que ele é um macrolídeo, inibidor da ação ribossomal, o ribossomo 70S, nós só temos 70S dentro da mitocôndria. Então, possivelmente seria uma interferência na síntese de ATP. E, portanto, então eu tenho duas organelas comprometidas pela influência de cloroquina e azitromicina. O aumento do pH no lisossomo, dificultando a digestão, e um comprometimento da síntese normal de ATP, comprometendo, portanto, a produção dos virions. Beleza? Eu estou caminhando para o fim, quero dar um abraço aqui para uma galera, alunos do nosso curso de interações, alunos da pós-graduação, né? Orientando os meus, de mestrado, de doutorado, pessoal do ICTQ, muito bom ver vocês aqui também, né? Da pós-graduação aí do ICTQ. E vou estar disponível, pessoal, para vocês tirarem dúvidas. Coloquem perguntas, eu vou abrir algumas caixas durante a semana e a gente vai agregando aqui as principais dúvidas para abordarmos numa live que vai ser nessa próxima semana. Aí eu marco com vocês antecipadamente, tá? Mas foi um prazer estar aqui com vocês. E mais uma pergunta aqui em relação ao zinco. O zinco é apenas uma proposta. Inclusive já existem alguns trials pensados, não vi nenhum registrado com o zinco. Não vi nenhum registrado. Vitamina C eu vi, vitamina D, mas zinco isolado não. Embora algumas prefeituras, alguns institutos pequenos aqui no Brasil têm a proposta de adicionar o zinco. A gente sabe da ação do zinco em alguns vírus, inclusive em gastroenterites, mas para o Covid-19 não temos um dado robusto ainda. Ok? Obrigado, gente. Eu acho que vocês devem agora ter mais asas para voar sozinhos. Como eu mostrei para vocês aqui o site do Clinical Trials, dá para você acompanhar juntamente comigo e as discussões das próximas lives serem cada vez mais profundas e de melhor orientação para os nossos amigos que de fato querem resposta, mas precisa da tua informação de profissional de saúde com mais convicção, né? E nada de ficar trocando aí informações só porque apareceu um ensaio in vitro. Esses estão aos montes. Eu mostrei aqui 306 só de ensaio clínico. In vitro, então, a gente passaria quase a madrugada inteira. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado por tudo aí. Valeu!